O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles nada é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 70 e outro 30. Palavra da salvação. Parábola do semeador. Qual é o terreno que nós somos? Que terreno sou eu? Queremos frutos? E nem queremos 70%, queremos 100%. Som, 1, 2, som. Alô? Queremos não apenas 70, queremos 100, 200, 1000%. Queremos bênçãos de Deus, queremos progredir financeiramente, ter status, ter uma família abençoada, queremos tudo, mas esquecemos que qualquer que seja a semente, mesmo que de altíssima qualidade,
Se o terreno não for preparado, esses frutos não virão. Quando ouvimos esta parábola do semeador, parece até que as sementes são diferentes. Parece até que as sementes são diferentes, mas são as mesmas sementes. A semente é a palavra. Diferentes são os lugares onde as sementes caem. E aí cada um veja. Você é à beira do caminho, você é o terreno pedregoso, você é o terreno cheio de espinhos. Ora, se você é alguma coisa disso, ou tudo isso, tem gente que manipula tanto a palavra para não cumpri-la, que talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Como dar frutos? E aqui cabe pensarmos como preparar a terra para que ela se torne terra boa. Na verdade, as pessoas pensam que é assim. O milagre do fruto é obra de Deus, mas o trabalho de preparar a terra é obra humana. Quem já teve contato com a vida no campo sabe disso. É muito bonito o momento da colheita. Eu já fiz colheita de tomates, colheita de berinjelas, jilós. É um momento emocionante. Mas e aquele momento de arar a terra, de preparar a terra, e depois de semear a semente, cuidar para que as ervas daninhas, aquilo que é pernicioso à plantação, não destrua. Capinar periodicamente, aguar, proteger do sol, tudo isso demanda muito trabalho. E aqui o Senhor é muito feliz quando nos apresenta esta parábola, porque demonstra aquilo que deve ser a nossa parte. O cuidado de preparar a terra. O Senhor põe a semente, mas preparar a terra somos nós que temos que preparar. Mas não fazemos isso e cobramos do Senhor que os frutos surjam. 70% e 100% e 100 por 1 é para aquele que preparou. É meditando, olhando a palavra, é numa vida de oração, é procurando colocar em prática o que o Senhor nos ensina, que nós vamos preparando o coração. Não dá para, sem preparo algum, cobrar frutos da palavra de Deus em nós. Não dá para continuarmos manipulando a palavra de Deus como se tivéssemos preparado o coração sem que tenhamos feito isso e cobrando frutos. Impossível. O Senhor cuida e faz a parte dele. Aqui o Salmo nos lembra isso. É o Senhor que visita a terra com as chuvas e ela transborda de fartura. Mas todo o cuidado do Senhor não abre mão do trabalho do agricultor, que é preparar a terra. O Senhor não prepara a terra. Ele envia a semente, ele envia as chuvas, ele tempera o clima, mas o preparo da terra ele não faz. Então não cobrem do Senhor aquilo que não é tarefa dele. Esta é tarefa nossa. E então vasculhe, olhe para a sua vida. Quais são os frutos que você produz? Ou que a palavra de Deus em você produz? Esses frutos são frutos que estão em sintonia com o ensinamento do Senhor? Se assim são, deve ser porque você de alguma forma preparou. De alguma forma preparou. Se você não encontra esses frutos, é porque nada fez. E ao colocar para nós nesse domingo esta palavra, com toda certeza,
O Senhor está dando a cada um de nós uma oportunidade de iniciarmos esse trabalho. O processo todo de conversão que o Senhor nos propõe o tempo inteiro é exatamente esse de ir preparando a terra do nosso coração, mudando a nossa forma de enxergar, de ouvir, de agir, de sentir o mundo. Podemos dizer que alguém completamente insensível ao sofrimento das pessoas tem um coração preparado para cultivar a palavra? Ou que num coração de uma pessoa insensível a palavra de Deus frutificará? Há corações onde a palavra de Deus cai e ao cair já é eliminada. Tamanha a dureza do coração. Tamanha a dureza do coração. Então, naquilo que fazemos, vamos percebendo o compromisso que temos ou não com a palavra. Naquilo que falamos, nas nossas atitudes, é que nós vamos percebendo tudo isso. Na nossa oração primeira, oração coleta, dizia lá: ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho, dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Esta oração é uma oração que tem um peso muito grande, porque mostra que é pela luz da verdade que nós temos a possibilidade de retomar o bom caminho. Mas como retomar o bom caminho se fecho os olhos e não me permito iluminar pela luz da verdade? Como retomar o bom caminho se ao longo da vida faço a opção de continuar caminhando no erro, continuar caminhando na mentira? Dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Ora, o que não convém ao cristão? O que não convém ao cristão são muitas coisas, mas a gente pode sintetizar em tudo aquilo que é contra o ensinamento de Jesus não convém ao cristão. O Senhor nos ensina a amar. Se trago em meu coração ódio, não convém ao cristão. O Senhor me ensina a perdoar. Se eu sou justiceiro, impiedoso, não convém ao cristão. O Senhor me ensina a colocar a minha vida a serviço do próximo, amando o mais próximo. Lembremos lá a parábola do bom samaritano. Se faço o contrário, se uso da minha vida para cada vez mais adquirir mais, possuir mais, não me importo com os outros, não convém ao cristão. Se sou egoísta, penso somente em mim, esqueço dos outros, pouco me importa os outros, isso não convém ao cristão. O cristão é aquele que tem que ter compromisso com a vida, mas não somente com a sua vida, também com a vida dos outros, com a preservação da vida. O que é digno desse nome? Cristão. A dignidade do nome de cristão está no segmento da pessoa do Cristo. Cristão é aquele que segue o Cristo. E aí aquilo que a gente já falou aqui inúmeras vezes. Temos que sair desta redoma de um cristianismo que fala do Cristo, mas não o segue. Temos que sair desta redoma de falar de um Cristo que não se compromete com os problemas da nossa humanidade. Um cristianismo pó de arroz, um cristianismo fake news, mentiroso. Temos que sair. Temos que acolher a verdade, mas a verdade do Cristo, não a verdade de A, de B ou de C.
Não há dúvidas quanto à clareza da proposta do Senhor. E preparar o coração para acolher a palavra é exatamente abrir o coração para acolher o projeto do Cristo. A palavra do Senhor frutificará à medida em que nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo para esta mudança de corações. É impensável algumas práticas usuais em vários campos de pessoas que se dizem cristãs, como, por exemplo, a educação. Na educação, a criança tem que sentir dor. Gente, o atual ministro da Educação disse isso, que no processo educacional a criança tem que sentir dor, tem que ser punida. Quando a minha mãe, que fez agora no oficial 85 anos, e estudou, o professor dela, chamado Sebastião do Mato, era o nome dele. Senhor Sebastião do Mato, ele alfabetizava as crianças com a palmatória. E aquele que não fizesse a lição de forma correta, apanhava com a palmatória. E esse homem tinha orgulho disso. Nós voltamos lá naquele tempo, onde para educar, a criança tem que sentir dor. Isso de um pastor. É um pastor, esse senhor é um pastor. Então, onde está esse Cristo que ensina tais coisas? Nós temos que acordar. É preciso, obviamente, filtrar aquilo que nos chega dos vários meios de comunicação, mas nessa filtragem a gente tem que ter abertura para acolher aquilo que é verdade e enfrentar com coragem aquilo que é mentira. Outra terminologia que usamos muito, de que a igreja não pode perder o profetismo. Vivemos num tempo em que, se você fala qualquer coisa que afeta A, que afeta B, essa igreja já é discriminada. Ora, qual foi o papel dos profetas? Se não apontar o dedo para aqueles que eram os autores das maldades contra o povo de Deus. Falava da maravilha de Deus, da vinda do Messias? Sim, mas eram eles também que apontavam: olha, isso está errado. É só ler. Para muitos cristãos de hoje, se pudessem, arrancariam todas as páginas dos profetas de suas escrituras. Ou seja, manipulariam a palavra. Quando alguém se insurge, falando num discurso mais consciente, quanta crítica recebe. Quanta crítica recebe. Veja um caso do padre que pouco falou. Poderia ter dito muito mais. Pouco falou. Sinceramente, elogiável, mas pouco falou. Poderia ter dito muito mais. Porque há tanta coisa a ser dita. Infelizmente, a igreja, em muitos lugares, em muitos segmentos, age num conformismo pecaminoso, omitindo-se de ser profeta, omitindo-se de ser detentora da luz da verdade, iluminada pelo Espírito Santo, calando-se, como muitas vezes na história calou-se. Então é preciso discernir. É preciso que sejamos uma igreja seguidora do Cristo, não uma igreja voltada para as conveniências, voltada para muitas negociatas, onde se cala. Mas é preciso que os cristãos entendam isso. É preciso que os fiéis entendam isso. Nós não somos igreja para aplaudir A e B.
Somos igreja para instaurar um mundo novo, de paz, de justiça, de verdade. Não de conformismo diante de mentiras, não de conformismo diante de injustiças, não de conformismo diante da morte. Como há cristãos acomodados, conformados, diante desta pandemia. Já devemos ter passado de 70 mil mortos. E as pessoas completamente acomodadas. Estamos sim muito preocupados com a missa. Queremos missa, queremos missa. Queremos estar nas missas. Mas, e aqueles que estão morrendo? Nos cemitérios, criaram alas somente para os mortos de Covid-19. Os que morrem com outros laudos entram por outro portão. Aquele que é de Covid-19 é separado. Até para sepultar é separado. É muita dor, é muita dor. E que providências têm sido tomadas em relação a isso? Que providências? Providência nenhuma. Providências de morte. Não se é mais obrigatório o uso de máscaras em muitos lugares. Coisas desse tipo. Flexibilização da economia. Ah, que bom, vamos poder voltar a trabalhar. Se você morrer, você não vai trabalhar. Você será sepultado, com quase ninguém lá. Sem que as pessoas possam ver o teu rosto dentro do caixão. Porque é com o caixão fechado. É desta forma que as pessoas estão sendo sepultadas. Enquanto isso, estamos aí caminhando. Caminhando, numa completa bagunça de forma geral. Numa injustiça, tem um momento aqui da palavra de Deus que fala da corrupção, da injustiça, e a gente fica pensando, meu Deus, onde vamos parar? Nesta semana conseguimos uma proeza, algo inédito. O que foi esse algo inédito? Uma pessoa foragida da justiça recebeu prisão domiciliar. Ora, para alguém receber prisão domiciliar, tem que ter um motivo justo, de saúde, uma série de coisas. Muitas pessoas estão pedindo prisão domiciliar em função de problemas de saúde, de cânceres e da própria pandemia. E ninguém consegue. E uma foragida da justiça, porque é foragida da justiça, esposa do senhor Queiroz, recebe junto com ele o benefício da prisão domiciliar. Onde está o direito? Onde está a justiça nesse país? Fosse qualquer pessoa, seria esquecida lá na cadeia, assim como muitas mulheres são esquecidas nas cadeias, grávidas, têm os seus filhos e amamentam os seus filhos pela grade. E esta mulher que estava curtindo a vida com o seu esposo em Atibaia, agora recebe o benefício da prisão domiciliar. Esta mulher é a esposa do senhor Queiroz, que por décadas, trabalhou junto com a família do presidente. Essa é a justiça que queremos? Então, que a gente abra os olhos para ver o país em que estamos. Porque o preparar a terra depende de olhar para a terra. Depende de olhar para o mundo em que vivemos. Pois, do contrário, você vai escavucar a terra sem prepará-la. E nós precisamos ter essa coragem de ser no mundo sinais. Ser no mundo luzeiros. Não de ficar aí feito boneco do posto, aplaudindo aquilo que é errado ou nos omitindo.
Porque para ser cristão sem seguir o Cristo, é melhor que não seja nada. Dizer que é cristão e não ter o compromisso de seguir o Cristo, é melhor que seja nada. Não vou dizer ateu não, porque o ateu ele tem compromisso com as suas convicções. Aquele que não é nada é o que é nada mesmo. Porque ser cristão sem abraçar a causa do Cristo é melhor que nada seja. Que nada seja. Essas palavras são duras, é verdade. Mas o Senhor também proferiu palavras duras no seu tempo, quando se referia aos fariseus. Sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Também aqueles que ouviram não gostaram? Sinto muito. Se não prepararmos a terra do nosso coração, jamais, jamais teremos os frutos que a palavra de Deus quer produzir em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,